Amém? Vou ser bem rápido, direto, para não termos problema com a questão do horário do término, né? Queridos, eu tenho sido desafiado por Deus e por mim mesmo, assim, no nível de vida que nós temos como família e como casal e como servo de Deus. Eu tenho sido desafiado pelo Espírito Santo na qualidade de homem de Deus dentro de casa, como pai, como esposo, como alguém que tem uma vida na sociedade, né? E nós temos falado e ensinado sobre a questão da excelência, do fazer bem, né? Eu sou muito sensível a isso. A gente percebe quando uma coisa foi feita com esmero, com dedicação, né? Ela se torna relevante e ela faz a diferença. Eu sou bem assim, atento a essas coisas e o Espírito Santo me fez entender que tem outros níveis de excelência que Ele quer que atinjamos também como povo de Deus, tá? E o nosso primeiro desafio para que a gente possa caminhar no nível de excelência com Deus é a gente subir de nível na excelência como família, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filhas, como família, tá? Então nós temos o nosso desafio na nossa célula principal, que é a família, que é a nossa casa. Na nossa casa nós somos quem nós somos. A gente às vezes pode assumir uma postura em qualquer outro lugar, mas se a gente tenta fazer isso em casa não dura muito tempo. Logo, logo a gente já se revela, né, quem nós somos. Então eu acho isso muito importante, graças a Deus, porque o Espírito Santo também ele vai nos fazendo entender aquilo que Ele tem para nós e aquilo que Ele espera também de nós, para que seja também um fruto de transformação na vida de outras pessoas. É por isso que Ele quer nos transformar, para que possamos ser instrumentos, né, para uma transformação a quem Ele nos enviar, nos dirigir, colocar do nosso lado, né? A gente, pelo nosso temperamento, nós temos diferentes formas de agir e de reagir. Cada um no seu temperamento, uns agem e reagem com velocidade, outros agem e reagem com menos velocidade, alguns agem e reagem falando e se expressando, outros agem e reagem se calando e se fechando, né? Mas Deus quer nos dar um equilíbrio também nessas ações e reações das quais nós temos diante das circunstâncias que nós enfrentamos como família, tá? E se a gente conseguir trabalhar isso como família, certamente nós vamos ter êxito lá fora. Nós vamos ter êxito na sociedade onde trabalhamos, nós vamos ter êxito na escola e certamente a igreja será uma igreja de êxito, né? E o Senhor, Ele nos diz que Ele está fazendo coisas novas. E eu creio que as coisas novas, elas só vão fluir no seio da igreja como um todo, a partir do momento que for feita coisas novas na igreja individual, que somos cada um de nós. Amém. E eu creio que é o tempo do Senhor para a nossa vida. Amém? Então que o Senhor nos dê maturidade, que o Senhor nos dê entendimento, que Ele abra o entendimento do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, para que possamos entender aquilo que Ele quer cortar ou podar ou limpar em nós e aquilo que Ele quer ampliar em nós, tá? Certamente todos nós já temos, não temos somente defeitos, nós também temos qualidades, e eu sei que as qualidades que o Senhor tem nos dado são muito maiores do que os defeitos que ainda precisam ser corrigidos, tá? Então, aqui no Salmo 68, ele, sabe assim, essa palavra de hoje, irmãos, ela é um tanto quanto desafiadora, tá? Eu falo isso por mim,
É uma palavra que me desafia, que me confronta, não é? Por causa do meu temperamento, por causa da minha personalidade. Então, a palavra de Deus, ela sempre me confronta. Ela sempre vem para me desafiar, tá? Porque Deus conhece o desejo do nosso coração e Ele sabe que nós temos sonhado com um novo tempo de Deus, né? Então, abra a tua Bíblia, rapidinho, no livro de Salmos, de número 68. Salmo 68. Você encontrou? Dá uma olhadinha aí no versículo 6 do Salmo de 68. Você achou? Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Tem outra versão que fala em terra árida. Então, a rebeldia, no contexto de Deus, ele assim, a rebeldia também tem o seu salário, a rebeldia também tem o seu galardão, não é? E o galardão da rebeldia aqui é uma terra estéril, ou seja, uma terra que não produz, uma terra árida, uma terra morta, que não dá fruto. Porém, ele tem para o solitário uma família. Ele tem para quem ainda está cativo em algum nível de prisão ou de cadeia, ele tem prosperidade. Ele tem prosperidade. Isso é a palavra que está escrita aqui. Nessa versão aqui, o termo é: tira os cativos para a prosperidade. Então, ele tira aquele que está prisioneiro para uma vida de prosperidade, uma vida de conquista, tá? E para ter prosperidade, certamente as cadeias têm que ser quebradas. Então, a primeira coisa é: liberta o cativo e prospera para o novo tempo. Amém? E como eu gostaria de estar falando sobre família por um tempo, eu achei que esse texto foi feliz. Eu fui feliz com ele, tá? Eu fui feliz com esse versículo, porque aqui há uma promessa em que o Senhor, Ele quer fazer daquele que vive solitário, Ele quer fazer dele alguém numa família. Ele quer dar uma família, tá? Então, na nossa visão de ministério ou ministerial, a gente tem que focar o nosso esforço para a restauração da família. A família anda destruída ou sendo destruída. E nós cremos que cada família viverá a excelência de Deus, tá? E isso vai começar pelo marido, tá? Eu puxo muita responsabilidade sobre mim na questão porque eu sou o marido. E eu entendi que eu sou um sacerdote em casa, eu entendi que eu sou um ministro na minha família. Então eu tenho assim um fardo no bom sentido sobre mim. Eu tenho uma responsabilidade sobre mim e eu não abro mão dele. E eu não transfiro isso para minha esposa ou para qualquer outra pessoa da minha família. E isso me impulsiona a entender mais de Deus, para errar menos, para cometer menos enganos, menos equívocos, tá? Então, eu creio que quando a gente começar a viver essa busca pela excelência na família, o marido será transformado, a esposa será transformada e, consequentemente, os filhos serão resgatados debaixo de bênção, saúde, paz, finança equilibrada e vida espiritual que
cresce, tá? Há uma mentalidade lá fora, no mundo secular, que não podemos ser mais um. Nós não temos mais jeito de ser mais um, nós temos que ser o melhor. Já não pode mais viver a vidinha mais ou menos, não é? A gente tem que ser o melhor. Se você sair para o campo do trabalho, você pode se preparar. Se você está jovem, está estudando para enfrentar o campo lá fora, pode se preparar. Há um nível de exigência. Então não pense que você enrolou em casa, enrolou na escola, lá fora não se enrola. Sabe por quê? Porque lá você vai ser julgado por aquilo que você produz, né? Pela tua competitividade, não porque você briga para conquistar, mas é porque você faz para conquistar. Você tem qualidade naquilo que você faz, você tem excelência naquilo que você põe a mão para fazer, certamente você vai galgar campos e níveis superiores dentro da conquista de trabalho. Hoje o campo de trabalho está cada vez mais exigente e mais robotizado, então assim, não tem mais aquela eu sou indispensável. Se você não pode, tem quem faz e tem alguém que tem mais capacidade, não é? Tanto é que nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, já não estão assim, pegando currículo com tantos diplomas de formações, de faculdades e tantas outras coisas que até então foi feito. Eles estão vendo a capacidade de cada um. E o cara às vezes fez uma faculdade básica, mas o cara é uma mão que produz e que faz. Eles guardam ele, e o outro que está cheio de diploma, bolso cheio de formação, ele fala, você não serve. E eles pegam aquele que tem condição de produzir. Hoje é produção, né? Com qualidade. E eu acredito que na nossa vida também, com Deus, há um nível de exigência, porque não dá mais para brincar de ser crente, quando na verdade a gente está sendo só mais um aí no meio, falando glória a Deus, usando esses chavões, que todo mundo sabe, graça e paz, aleluia, Pai do Senhor, a paz, ou sei lá o que, isso aí, o capeta sabe falar isso também, né? O diabo sabe falar isso também. Então Deus quer que a gente saia desse discurso cheio de vício, de jargões, etc., e que a gente entra na simplicidade do Evangelho, que sejamos autênticos, né? E isso vai começar na nossa casa. É o nosso grande desafio, não é? Eu separei aqui alguns tópicos e você certamente conseguirá achar outros, pode acrescentar nas suas anotações e nos seus desafios. Eu separei poucos para que a gente não se estenda tanto, né? E o primeiro que eu separei para que a gente possa ter como ajuda para uma vida familiar de excelência, e eu peguei isso porque são pontos desafiadores para mim, e de repente pode servir para você também, tá? Então a primeira coisa que eu peguei como um tópico para ajudar na minha família, para que a minha família cresça no nível de excelência, é o número 1 que eu coloquei: testemunho. Testemunho, tá? O nosso testemunho. Não precisa ser crente para ser bom pai. Não precisa ser crente para não ser adúltero. Não precisa ser crente para não ser ladrão. Não precisa ser crente para ser mau caráter. Ou para não ser nada disso. Independente de ser crente ou não. Cada indivíduo deve ter um bom testemunho, se não pela responsabilidade espiritual, mas pelo menos pela moral e social. Tá? Ah não, ele é assim porque... Eu já ouvi gente falar que tem gente que nem é crente nem nada e dá muito mais testemunho do que crente. E é dura coisa de se ouvir. Dura coisa de se ouvir. Não, ele nem frequenta uma igreja, mas o cara é um homem de verdade. Ele é honesto, paga o que deve, ele tem responsabilidade e ele cuida da família dele. Isso é um testemunho. E nós, como homens e mulheres de Deus, sobre nós está uma demanda muito maior. Amém? Muito maior.
Tá? Então, o testemunho, porque assim, irmãos, viver de uma hipocrisia lá fora, a gente até consegue por um tempo. É claro que um dia a casa cai, né, no termo popular. Um dia a casa cai. Mas assim, com Deus, não tem como ser hipócrita, fazer sombrão. Não tem como. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então é bobagem, é perda de tempo, né? Então o testemunho, ele é individual. E cada indivíduo deveria ter um bom testemunho, não é? E nós, como filhos de Deus, temos obrigação ainda maior de ter um bom testemunho, porque o Evangelho está dentro de nós. O reino está sendo formado dentro de nós, não é? A Bíblia diz que a gente não precisa esperar um reino, a manifestação de um reino, com uma visível aparência, porque o reino está dentro de nós. Então, se o reino está dentro de nós, o testemunho tem que ser algo verídico em nós, tá? E como a família viverá na excelência se o testemunho daqueles que conhecem Jesus não está em linha com o que ouve ou com o que pregam? Como? Como lá fora eles vão desejar servir a um Deus que a gente fala que é um Deus vivo, porque Ele é mesmo um Deus vivo, Deus criador de todas as coisas, mas como que eles vão vir para esse Deus se a gente não vive aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente prega? Então o testemunho, ele não está batendo com a fala, ele está desconectado, não é? Então é o desafio nosso, é viver aquilo que a gente prega e aquilo que a gente prega da palavra, tá? E não são poucos os que cobram de filhos um nível de comportamento que está verdadeiramente pautado nos princípios da palavra, mas quando ele próprio, ele dentro de casa, ele não tem esse testemunho. Então as coisas não estão batendo, não é? Há uma cobrança, não é? Aquilo que a gente aprende lá no encontro com Deus, sobre o pai querer que o filho vai exercer uma profissão que ele foi frustrado, não deu conta, o moleque tem que ir. E ele nem quer. Então quer cobrar do filho aquilo que se frustrou e não deu conta, não fez. Então isso pronto, passou, eu não fiz, eu não me formei, eu não fui isso, eu não fui aquilo, mas eu quero que meu filho seja. Pronto, isso já não dá mais, não cola, mas a gente pode fazer uma coisa, vamos ser um testemunho então, para que o nosso filho seja uma versão melhorada daquilo que nós somos, por causa do nosso testemunho em casa. Não é? Amém? Que seja uma versão mais parecida com o reino de Deus, com o céu. Tá? Vamos viver então um testemunho de vida que esteja em linha com o que nós temos lido e aprendido com o Espírito Santo, ouvido nos cultos, nas reuniões, enfim, onde a gente estiver. Tá? Dê um bom testemunho. Seja um testemunho. Onde você estiver. E principalmente quando ninguém estiver. A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunhos. Discutindo sobre mundos paralelos, né? No caso, com as minhas netas, a gente tem altos assuntos assim, né? De mundos paralelos. E ela falou, vovô, mas o que é essa nuvem de testemunho? Eu não estou entendendo. Aí a gente entrou nesse assunto. E existe uma nuvem de testemunho. Tem anjos nos assistindo, tem demônios nos assistindo. E o que separa esses dois mundos é uma película muito fina, está tudo aqui. Está tudo aqui. Então há uma nuvem de testemunha. Então vamos dar um bom testemunho para que as testemunhas vejam e testemunhem nos céus quem nós somos. Não é? Segunda coisa que eu separei é a experiência. Eu não vou ter tempo, irmãos. Não vou ter tempo de trazer tudo. A gente faz parte 1 e 2, né? Vocês estão de acordo? A gente fazer 1 e 2. Eu sou meio-dia. Mas vamos lá. O segundo tópico é a questão da experiência. Experiência. E todos nós crescemos pela experiência que adquirimos ao longo da vida. Ou pelo menos deveria ser assim. Né? As experiências elas podem nos promover, ou também, ou se não, elas podem ser simplesmente uma fonte de feridas na nossa alma. E a gente viver por aí cada dia mais ferido.
mais feridinho. E a cada dia a gente se torna mais escravo das feridas. E ferida não foi feita para ser alimentada, foi feita para ser curada em ponto final. Porque o Senhor, Ele sara as nossas feridas. Ele sara. Hoje a gente ouviu muito sobre Jesus. E você sabe que Jesus sara a nossa ferida também? Não é só para salvar, é para curar também. Ele sara as nossas feridas da alma. Então chega um ponto em que a gente tem que falar assim, basta. O meu passado não pode me comprometer ao ponto de me paralisar. O nosso passado, que ele pode ter de influência na nossa vida, é nos empurrar para frente por causa das experiências. E fazer a gente agora errar menos e ferir menos por causa da experiência do passado, que a gente já se arrebentou. Não é? Então a experiência é de extrema importância. Ninguém alcança uma vida familiar de excelência, ou mesmo uma vida pessoal de excelência, sem ter passado por experiências boas e seguras, ruins também. As experiências ruins também. Aliás, nós aprendemos muito mais, às vezes, quando vivemos experiências ruins, porque a gente fica mais atento, não é? Por causa das experiências ruins que nós vivemos e o preço que nós pagamos, a dor que nós sofremos, as perdas que nós temos. Então essas experiências, elas provocam em nós uma mudança. Ela provoca em nós, elas abrem os nossos olhos. Quando a gente descobre que aquilo ali fere, então você já não põe a mão mais naquilo. Porque ninguém é masoquista de querer ficar se ferindo no mesmo espinho. Não é? Então, a experiência é um fator importante, tanto as boas quanto as ruins, para nos dar aprendizado. A experiência nos valoriza, a experiência nos molda e nos forja para novas experiências agora acertadas. E vamos diminuindo as margens de erro. A gente vai estar sempre errando, mas a cada dia a gente vai diminuindo. A gente vai diminuindo. Por quê? Porque nós vamos, com as experiências, a gente vai crescendo. Né? Então, às vezes, muita coisa que você abria a boca e falava, mas quando você vê a experiência, agora você já não abre a boca e fala, você te cala e você reflete. Dá uma vontade danada de falar, mas agora você já não fala, porque você sabe, isso não vai produzir um bom fruto aqui. Isso vai desandar, então você não fala nada, ou você aguarda o momento, né? O momento para que aquilo seja falado, para que aquilo seja feito. Quem tem assim uma personalidade assim de ter resposta na hora, a gente é obrigado a... Calma. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Né? As experiências do passado nos livram de erros para o futuro. Tá? Essas experiências vão nos conduzindo num caminho mais reto e plano. E, consequentemente, a gente se fere menos daí para frente. A gente se fere menos. A gente vai chegar no céu cheio de cicatrizes. Não é? Mas não vai ter espinho mais lá dentro. Não terá mais espinhos. Porque a gente aprende que esses espinhos têm que ser exprimidos. Quando a gente se fere, se você bate o teu braço numa árvore de laranjeira, que tem uns espinhos bem grandes, o espinho entra, e se você deixar, a pele cicatriza com o espinho lá dentro. E esse espinho que ficou lá dentro, certamente ele vai te acompanhar onde você estiver, porque está dentro de você. E a cada vez que você olha para a tua pele, já não tem nada, já cicatrizou, sarou. Mas só que está lá dentro, e quando você toca naquilo, dói lá dentro. Dói, porque você esbarra. Há um espinho. Para que essa ferida seja curada, a gente precisa de parar e mexer no espinho. É a pior fase que tem, mexer no espinho. Porque lá onde ele está alojado, já está purulento. Ou seja, está cheio de pus, está inflamado, está dolorido.
E você vai perceber quando você espremer, o que vai sair cheira mal. Cheira mal. É mais difícil, dói mais do que quando o espinho entrou. Mas é uma coisa necessária a gente botar a mão naquele espinho, ir naquela área da nossa vida que ainda está provocando em nós dor, que ainda está nos conduzindo, porque você sabe quando tem uma coisa que dói, você a tendência é escondendo, não é? Quando você começa a doer aqui, a sua tendência é entortando, assim, assim. Às vezes nem a coluna, se for a clavícula, dói, você vai fazendo assim, você começa a se proteger, então muda até a tua postura de vida. E um espinho, ele vai assim, vai moldando em nós um jeito de ser. Não gosto nem que toque nesse assunto. Não toque nesse assunto, não, porque dá vontade de matar de novo, dá vontade de bater de novo, dá vontade de morrer de novo. Por quê? Porque é um espinho, quando toca, dói. Né? Então o processo vai ser a gente ir lá, abrir aquela ferida que foi cicatrizada externamente e jogar para fora aquilo que está lá dentro. É um processo que não é bom, é doloroso, mas ele é extremamente necessário. E a gente sempre precisa de alguém do nosso lado que nos ajude nesse processo. Porque às vezes sozinho a gente pode não dar conta de ir até o fim. Né? E quando você espreme aquilo para fora, sai aquele pus com sangue pisado, aquela coisa que cheira mal. Mas é melhor cheirar mal fora do que continuar cheirando mal dentro. E às vezes a gente carrega esse espinho na nossa carne que está fazendo mal, e a gente tem medo de expor aquilo ali, porque é doloroso, faz mal. Mas a gente precisa de pôr a mão nele. A gente precisa de falar sobre ele. Não toque nesse assunto, não. Não gosto nem de falar do meu tio, que fez isso e isso comigo, ou a minha tia, ou sei lá quem. Não gosto nem de falar do meu pai, porque ele fez isso e isso comigo. Não gosto nem que toque no nome da minha mãe. Mas uma hora a gente vai ter que tocar, vai ter que falar. A gente vai ter que falar, porque é uma situação que marcou a nossa vida e está nos conduzindo para uma rota que não é a rota que Deus estabeleceu para nós. E o Senhor fala assim: eu é que sei que pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então, se Deus tem um caminho para nós, com veredas aplanadas, um caminho reto, Deus tem para nós. Mas se a gente continuar sendo alimentado por essas feridas, deixar esses espinhos comandar, a gente nunca vai entrar por essa rota, que é uma rota de prosperidade, de alegria, de paz, de harmonia, vida em abundância. Amém. Que o Senhor veio para nos dar, em João 10:10. Então, se isso não começar no indivíduo, que sou eu, que é você, a gente não tem como ter uma família saudável. A gente não tem como ser uma igreja saudável, se a gente não tem uma vida saudável particular. A gente precisa ter uma vida saudável no particular. Eu comigo mesmo, eu com Deus, eu com a minha esposa, e eu com os meus filhos, e os filhos dos meus filhos. E a partir do momento que a gente entra nessa fase de expor tudo isso aí, por mais doloroso que seja, você vai ver que vai valer a pena. Amém. Vai valer a pena. Por quê? Porque a partir do momento que você expôs tudo aquilo ali, cheirou mal, pronto, expôs, você chorou de novo, você teve todo aquele sentimento de novo, aquela ira, aquela angústia, aquela rejeição de novo. A partir dali, a hora que saiu tudo que estava lá dentro, começa a cicatrizar agora não mais na pele, mas começa a cicatrizar lá na carne, de dentro para fora. E a cura que Deus quer fazer na gente, ela é de dentro para fora. Deus não cura só a pele, Deus começa curando lá o nosso coração. Sabe? E eu entendi que para mim ter uma família saudável de excelência, essa saúde, ela tem que começar de dentro de mim, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, se a gente não tiver essa saúde dentro de nós, o reino não se estabelece.
Porque o reino de Deus é um reino de vida, de paz, de liberdade, de alegria, de amor, de vitória, de conquista, de crer que eu posso todas as coisas. Quem tem a autoestima baixa não consegue crer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nem sei se ele me fortalece. Fortalece os outros, menos eu. O que é isso? É essa ferida que fica nos subjugando e nos colocando numa posição que não tem nada a ver com Deus. Porque Deus tem para nós, sempre, Ele tem para nós o melhor lugar, a melhor vida. Não é vida sem dificuldade não, sem guerra não. Mas você, em meio às suas guerras, às suas batalhas, você tem vida. Eu estou vivo ainda. Sabe? Experiência. Então o espinho, ele não pode te conduzir mais. Ele tem que ser arrancado daí, mas a experiência dele continua dentro de você. Eu me lembro. Eu me lembro quando tocava, doía. Eu me lembro. Mas e agora? Não dói mais. Mas você esqueceu? Não. Eu não tenho problema de amnésia. Eu me lembro tudo. Mas e aí? Não sinto mais nada. Não dói mais. Mas como assim? Jogou para fora. Coloquei tudo nos pés da cruz. E agora sarou. Está só a cicatriz. Agora eu bato. Não dói mais. Por quê? Porque o que fazia mal foi jogado fora já. E aí a cura é verdadeira. E aí nós crescemos de nível. E a gente parte para o terceiro, que eu vou parar aqui. A maturidade. Maturidade não é ter 56 anos, vou fazer 57, não é isso. Deveria ser, mas não é. Tem gente que tem 50 anos e é imaturo. E tem menino de 16 anos que tem maturidade. Então maturidade não é idade. Maturidade é aquilo que você adquiriu com a tua vida e você separou para você. Das suas experiências. Você separou coisas de qualidade. Então você tem maturidade. Eu entendi. Não ando mais como menino, levado por todo o vento. Vamos que vamos. Maturidade. A maturidade nos leva a níveis maiores de conquista. Mas nos responsabiliza também a níveis maiores. Lógico. Quem frequentou a academia sabe, trocou de faixa, filho, pode esperar, a pancada vai aumentar. Né? Todo mundo quer ser faixa preta, mas quer continuar lutando com as faixas brancas e faixa amarela. Fica fácil assim, né, não? Sou o cara mesmo. Eu bato mesmo. Mas tu tá batendo em faixa branca, rapaz. Coloca uma faixa preta junto com você. E quando o Senhor falou assim, a porta é estreita, o caminho é estreito, a gente fica querendo alargar e passar para você, tô no céu, tô salvo. Ó, cuidado, pode ser que não. Eu me lembro do pastor de Ribeirão Preto, Danilo Figueira. Ele falou assim, o cara saca a bolinha de golfe, no gol do futebol, e acha que tá a bola toda. Não é? Quando a bolinha de golfe, ela tem que entrar num buraquinho assim do tamanho dela. Aí o cara bate, saca, passou no gol, aí eu sou o cara. A maturidade, ela, conforme você vai adquirindo, ela vai trazendo novas exigências. Eu entendo quando Deus fala que está fazendo coisas novas. E me dá temor. Me dá temor, porque junto com as coisas novas, novos desafios, novos problemas. Mas, nova força, nova graça.
nova visão, nova estrutura. Já estou mais musculosinho. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Mas vale a pena. Maturidade. Um pai e uma mãe de maturidade já não coloca mais os filhos, a família, numa rota de perigo, de risco, por causa da maturidade que atingiram. Um pai e uma mãe de experiência, eles começam a moldar um caminho, a aplanar um caminho, a acertar uma rota, para diminuir a margem de erro, por causa da maturidade. Certamente um casal novo não tem o mesmo testemunho, a experiência e a maturidade de um casal de 10 anos, por exemplo. Mas isso não altera a questão do caráter. A gente pode ter 1 ano de casado, 6 meses de casado e ter um caráter corrigido, alinhado. Porque você sabe, não existe, o cara não tem caráter. Não existe, todo mundo tem caráter. Tem o caráter bom ou mal. Mas o caráter ele existe. Né? Ele presta, ele não vale nada. Então o tempo que você está casado não justifica o teu caráter distorcido. Ambos, independente do tempo de casado e das conquistas familiares alcançadas, devem prestar bom testemunho, sendo irrepreensíveis. Aprender com as experiências. Deus tem falado muito assim, ó, aprenda com as experiências. Isso aí não foi para te matar, foi para te curar, foi para te corrigir. É assim que Deus faz com a gente. Ele corrige o filho que ama. E aleluia, corrija mesmo, Senhor. O testemunho envolve o caráter e fala de respostas familiares. Cada membro da família presta conta do seu testemunho para Deus, para o próximo e para a sociedade. Cada membro da família. Isso não pesa sobre o pai ou sobre a mãe ou sobre os pais. Isso pesa sobre todos. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, mas o filho tem que ser filho. Há uma responsabilidade para você também como filho. A gente tem que dar uma resposta à altura. Não é só o pai se arrebentando para dar um testemunho, para ser o homem de Deus, para orar, para cobrir a família. Nós vamos estar vendo isso semana que vem. Mas cabe ao filho também dar ouvido ao seu pai, a respeitar o seu pai. E ter o pai como um homem de Deus que está ali dentro. E que quando ele fala, Deus está falando alguma coisa comigo. Amém? Cadê os filhos aí, os jovens? Quem tem menos de 18 anos aqui? Menos de 18. Oh! Isso aí faz tempo. Isso aí faz tempo. Então, irmãos, há um conflito de gerações. Há um conflito de gerações e eu vivo isso na pele. Uma pena minha filha não está aqui hoje. Quer vir me orar com cara feia. Porque eu tenho a minha filha mais velha que está morando na minha casa junto comigo. A filha que eu não criei. E não foi eu que dei educação a ela. Foram os avós. Tem hora que eu me pergunto, será que é minha filha mesmo? Tem nada a ver comigo. A Joana fala, vocês são iguaizinhos. Me dá uma vontade danada de falar umas coisas. Aí você bebe uma água, né, pastor? Bebe uma aguinha, pega um cantilzinho, bebe. Cada membro da família tem a sua obrigação nessa formação de excelência no caráter e na vida como povo de Deus. Eu queria ter tido alguém que falasse comigo quando eu tinha 18 anos. Que eu achava que eu era imortal e fiz aqui tanto de besteira. Eu não tive. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser, então, para você que tem 18 anos. Mas depende de você me ouvir ou não. Não é?
Depende de você ouvir ou não. Eu pego o Pedro, vamos supor que o Pedro fosse meu filho. Eu explico as coisas para o Pedro, ele me olha assim, faz um sorriso. Esse sorrisinho dele que tem guerra com o sorriso, cara. Né? Se quiser doutrinar ele, tá à vontade. Mas de nada adianta se depois do dia a dia dele ele não põe nada daquilo que eu falei com ele em prática. Ele vai se arrebentar lá na frente. Porque não escuta. É só um exemplo. Pedro é uma benção. O que você está falando hoje? Peguei o Pedro como exemplo. Eu amo muito o Pedro. Não sei porquê, cara. Esse cara é o cara. E assim qualquer um de nós, como filhos. Às vezes a gente fala coisas. Tá, você percebe que eu falo disso mesmo? Hoje eu falei, agora já era. Porque eu falei para minha filha, quando você estiver debaixo do meu teto, quando eu falo, você cala a boca. Enquanto eu falo, tu cala a boca. Ela falou assim, você que tem que calar a boca. Eu falei, é minha filha mesmo. Aí se fosse outros tempos, a coisa ficava tensa. Vai te dar uma vontade danada. Ela falou assim, o dia que você estiver dormindo, porque a Joana falou assim, você tem que fazer a barba, você tem que fazer essa barba bonita. Eu não quero ter barba bonita, eu quero ter a barba do jeito que eu quero. Não quer ser igual, não quer ser eu e pronto. Não, mas se você fizer assim, vai no barbeiro, o cara vai lá, não é caro. Eu vesti eu, você faz assim, tá, eu não quero fazer assim, eu quero ficar assim. É claro que eu não ficar assim, mas é só para esculachar mesmo, porque daí... Ela falou, pode deixar. Ela falou, pode deixar. E a hora que você dormir, nós vamos fazer uma falha com a máquina na barba dele. Você vai ficar com a falha nos seus dentes. Nossa, que ignorância. Aí depois você já falou, e aí vai engolir para trás da palavra? Fala, não mexe com isso, não. Um caráter trabalhado, um temperamento doutrinado. É porque eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou... Não tem nada disso. Quem tem Espírito Santo, tudo isso é trabalhado. É claro que não é fácil, mas é trabalhado. Né, Silvio? É trabalhado. A gente tem que deixar o Senhor dominar a gente. Senhor, faça em mim segundo o teu querer. A gente canta tanto. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Enquanto eu quero, porque tem hora para não, quero, tira Cristo e vive ele, eu posso Cristo. Dá a vida para Jesus, toma de novo, deixa essa semana comigo, eu preciso fazer umas coisas. Depois nós, né? A gente fica dando e tomando a vida de Jesus. O que faz uma família ser destroçada muitas vezes não é a falta de experiência, mas é a falta de testemunho. Dentro de casa. A falta de experiência é suportável. As meninices são suportáveis. Mas o mau caratismo, esse não. A falta de testemunho desestrutura qualquer família. Tá? Vou parar aqui. E fica para a semana que vem. 3 itens fundamentais para ter um bom testemunho. Tá? Para ter um bom testemunho. Eu sei que tanto eu quanto você